Evangelho de Lucas, capítulo número 15, verso 11. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E o pai repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a cuidar de porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já nem sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se ao pescoço dele e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: trazei depressa a melhor roupa, coloquem nele, coloquem também um anel na mão e sandálias nos pés. Trazei um bezerro preparado, matai-o, comamos e nos alegremos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a festejar. Amém. Agora, por favor, abra sua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo 27, verso 41. E aborreceu Esaú a Jacó por causa daquela bênção com que seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração: chegar-se-ão dias de luto de meu pai, então matarei a Jacó meu irmão. E foram e contaram a Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho. E ela enviou e chamou a Jacó, seu filho menor, e disse: eis que Esaú teu irmão se consola a teu respeito, combinando com ele mesmo de te matar. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz, levanta-te e vai até a casa de Labão, meu irmão, na terra de Harã, e mora lá algum tempo, até que passe a fúria do seu irmão. Amém. Agora vá, por favor, para mesmo Gênesis, para o capítulo número 32, verso 22. E levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas, seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. Tomou e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra Jacó, tocou a junta da coxa dele, que se deslocou, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém, Jacó respondeu: não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutastes com Deus, ao lado de Deus, e com os homens, e prevalecestes. E Jacó lhe perguntou e disse: qual é o teu nome? Me faça saber. E ele disse: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-lhe, e chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu o sol quando passou Peniel, e manquejava da coxa. Amém. Irmãos, quando nós vamos fazer uma viagem, quando a gente está pretendendo ir a algum lugar, o que é que nós fazemos? Nos preparamos, não é? Quando você
começa a se planejar para adquirir um imóvel, um carro, normalmente você começa a se preparar colocando um dinheirinho do lado. Você quer fazer uma cirurgia plástica, às vezes estética, você começa a se preparar também. Quando você vai ao médico e o médico diz que você tem que fazer uma cirurgia, seja uma cirurgia simples, né, ou uma cirurgia mais complexa, você tem que passar por um cardiologista para fazer o risco cirúrgico. Você tem que se preparar. A gente tem que se preparar para o futuro. Essa é a grande verdade. Como é que nós podemos nos preparar para o futuro? O grande problema é quando nós nos iludimos, é quando nós nos deixamos levar pelas fantasias e não nos preparamos. O próprio Jesus, o próprio Senhor Jesus, num dos momentos em que ele ensinava, ele disse assim: qual é o homem que vai construir uma torre e primeiro não senta e calcula se o que ele tem dá para terminar, para não acontecer de o dinheiro acabar no meio da obra, ele nem termina a obra e nem vai ter dinheiro. E ele vai ser motivo de riso de todo mundo, porque vão dizer lá, é um homem tolo, não se preparou, perdeu o dinheiro e nem terminou a obra. O próprio Jesus, continuando essa mesma história, diz: qual é o rei que indo à guerra com 1000 soldados, ao saber que o inimigo que vem contra ele tem 5.000, não para tudo e manda uma comissão na frente para negociar a paz? Porque senão ele vai perder a guerra, vai perder os seus soldados, vai perder o seu reino, vai ser preso, talvez morto. Então ele vai se prevenir. Nós temos aqui 2 histórias. Uma é uma parábola, ou seja, é uma história que se compara a situações da vida. Isso é uma parábola. E nós temos uma outra história, que é uma história verdadeira. Na primeira, Jesus disse: houve um homem muito rico que tinha 2 filhos. O mais novo deles chega e diz: pai, adianta a minha herança. Quando fala fazenda, não entenda fazenda do ponto de vista da roça, de um pedaço grande de terra. Entenda como patrimônio. Não existe a Secretaria da Fazenda, o Ministério da Fazenda. Fazenda significa recursos, aquilo que a gente ajunta como riqueza. Ele chega para o pai e diz: me dá a minha parte. O pai dá a ele o dinheiro dele, e a Bíblia diz que ele saiu daquele lugar, foi para uma outra terra longínqua, se afastou do pai, se afastou da terra, e lá ele gastou tudo o que ele tinha com os prazeres que aquela vida podia dar a ele. Mas chegou um dia que o dinheiro acabou e veio uma fome sobre a terra. E aí ele não tinha mais dinheiro para gastar, não tinha mais amigos. Conseguiu um emprego para cuidar de porcos. Agora vamos pensar que o judeu não poderia nunca comer carne de porco. É proibido pela lei dos judeus. A lei de Moisés proibia e ainda proíbe comer carne de porco. Quando Jesus falou que aquele moço ia cuidar de porcos, na cabeça de quem estava ouvindo, foi entender que ele chegou no ponto mais baixo que alguém pode chegar. E aí a Bíblia diz que ele via a lavagem, e nessa lavagem vinham umas bolotas que os porcos comiam, e ele tinha vontade de comer daquelas bolotas, como se fossem cabeças de repolho que vinham na lavagem, e os porcos comendo aquelas cabeças de repolho. Ele tinha vontade de pegar aquilo e comer, mas não podia. E aí a Bíblia usa uma expressão: e ele caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui querendo comer bolotas que os porcos estão comendo. Vou voltar para a casa do meu pai, vou pedir perdão para ele, vou dizer: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Eu sei que eu não mereço ser tratado como teu filho, porque eu te neguei, eu gastei o que era teu, não era meu, porque herança a gente tem quando alguém morre. O Senhor estava vivo. Eu não mereço ser chamado de filho, porque no meu coração eu te matei para ter a herança. E ele foi, irmãos.
E quando ele está passando ali pela porteira, ainda longe da sede da casa do pai, o pai o vê, vem correndo, o encontra no caminho, o abraça, o beija, passa ali um funcionário e o pai chama, e enquanto aquele funcionário chega, o filho diz aquilo que havia se proposto a dizer: pai, pequei contra o céu e diante de ti, não sou digno de ser tratado como teu filho, me dá um lugar como teu empregado. E o pai disse: nunca, você jamais vai deixar de ser filho, você é e será sempre filho. E fala para o funcionário que agora tinha chegado: busca uma sandália, porque eu estou vendo que ele está caminhando descalço. Pode imaginar, aquele moço que saiu com uma fortuna, agora voltou descalço porque não tinha sapato. Traz um anel. Irmãos, anel era o símbolo da família, era a marca que ia no gado, era a marca que tinha na entrada da porteira, era a identidade dele como membro daquela família. E traz uma roupa porque ele está vestido com trastes. E fala: manda matar um animal preparado, faz um churrasco, nós vamos celebrar, porque o meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, hoje é dia de alegria. E eles se alegraram. Temos uma outra história no Velho Testamento, aí já não é uma parábola, é uma história verdadeira. Também um homem chamado Isaac tinha 2 filhos, um chamado Esaú, caçador, bravo, homem macho, peito estufado, cabeça erguida, peludo, bravo, caçador, enfrentava bicho bravo, fosse cobra, fosse leão, fosse o que fosse, ele saía e voltava com a sua caça, o orgulho do pai. O outro já saiu mais a mãe, era mais tranquilo, mas era mais estrategista, mais inteligente, tinha o corpo mais liso, mais delicado, não era uma pessoa de se expor a esses perigos, ao serviço bruto, era uma pessoa mais estrategista. O pai já velho, ficando cego, já quase totalmente cego, já não distinguia muito bem, e chega o tempo dele abençoar o filho. Era tradição, desde Abraão, que o pai abençoasse os filhos, abençoasse o filho com a bênção da primogenitura. Primo significa primeiro, genitura, primeiro gerado. Bênção do filho mais velho: vai herdar tudo que eu tenho, e ele vai sustentar o irmão mais novo, mas ele vai ser o dono, ele vai ser o chefe do clã. A mãe sabia que o filho mais velho era rebelde. Eu preguei semana passada, preguei na outra semana sobre a importância da mulher, como que a mulher é que sustenta a casa. Mas eu citei várias vezes o versículo que diz da mulher sábia que edifica a sua casa, da tola que empurra com a mão. E essa mulher Rebeca, ela sabe que se tudo que é patrimônio dela e do marido for para a mão daquele filho mais velho, vai ser um desastre. Porque ele era um homem de guerra, era um homem de matar animais, era um homem de não pensar, de resolver no braço. Sabe aquela pessoa que tudo diz assim: vamos lá fora, vamos resolver lá fora? Sabe essas pessoas, me perdoe o adjetivo que eu vou dar para essas pessoas, são estúpidas. Só pessoas estúpidas são pessoas que querem resolver as coisas no braço. Só pessoas tolas querem resolver as coisas no tiro. Só pessoas muito ruins de entendimento preferem uma boa briga a um acordo. Uma pessoa inteligente, ela muda as situações, ela nunca vai para os extremos, ela nunca vai à briga, ela nunca pega numa arma, ela não precisa disso. Ela negocia, ela sabe a hora de dar uma palavra, a hora de ficar quieta, a hora de oferecer alguma coisa, a hora de puxar alguma coisa. Então, Rebeca sabia que não podia deixar na mão daquele filho mais velho. Chama o filho mais novo e diz: olha, estou preocupado com você, estou preocupado com o seu irmão, estou preocupado com o futuro da nossa tribo. Não pode ir para a mão do teu irmão. A bênção tem que ir para você. E aí, aquele rapaz diz: mãe, como é que vai ser? Papai está bem cego, é verdade, mas ele sabe reconhecer Esaú. Esaú cheira campo, cheira mato, cheira bicho. Esaú é peludo. Como é que vamos fazer? Ela falou: espera, vai surgir oportunidade. E um dia o pai chama o Esaú e disse: meu filho, está chegando a hora de te abençoar, vai ao mato, pega uma caça
prepara do jeito que eu gosto, você sabe que eu gosto de comer desse jeito, faz e traz para mim, eu vou comer e quando eu estiver farto e feliz eu vou te abençoar. Rebeca ouve, chama o filho e diz, nós vamos fazer hoje. Pega uma pele de cabrito, coloca nas suas mãos, coloca no seu pescoço, veste a roupa do teu irmão, eu vou preparar um cabrito, nós vamos fazer do jeito que seu pai gosta, ele não vai ver a diferença e ele vai te abençoar. Porque a bênção do pai fica sobre o filho. Pronunciada ela vem. E ele faz. Recebe a bênção. Quando o filho mais velho chega e leva a caça que preparou, o pai diz, mas eu já abençoei, então abençoei quem? E aí eles descobrem que foi o Jacó. E aí aquele rapaz, Esaú, que não era flor de se cheirar, que não tinha um caráter bom, ele disse, está chegando o tempo do luto do meu pai está velho. Irmãos, tudo que está velho está prestes a acabar. Tudo que está velho está prestes a acabar. Meu pai está velho, está prestes a morrer. Quando o papai morrer, eu mato Jacó. Percebe o caráter desse moço? Percebe o quanto esse moço era maligno, era estúpido? O quanto ele era uma pessoa não confiável? Por isso Rebeca não podia deixar que o controle da tribo chegasse nas mãos dele, porque ele era esse tipo de gente. Mas agora ele disse, eu vou matar meu irmão. E aí esse rapaz, Jacó, tem que fugir, tem que ir embora. Passam-se 20 anos, irmãos. Ele agora é casado, ele tinha 2 esposas e 2 concubinas. As 2 esposas eram irmãs e cada uma trouxe uma serva que se tornou também uma concubina desse homem Jacó. Ele tinha então filhos com as 4 mulheres, ele estava também muito rico e ele agora está voltando para a casa dele, para a terra de onde ele saiu 20 anos antes, onde o irmão dele disse que o mataria. Esse era o problema, ele agora sabia que ia encontrar com aquele que na fúria disse que ia matá-lo. E aí ele fica sabendo que esse irmão está vindo encontrar com ele, trazendo 400 homens. O que você pensaria? Se há 20 anos atrás você tivesse passado seu irmão bravo para trás, tivesse fugido porque ele disse que ia te matar, e agora você está voltando para a terra e alguém te fala, ele está vindo aí com 400 homens de guerra para te encontrar. O que você acharia que ele ia fazer com você? Jacó ficou apavorado, ele não era homem de guerra, ele era estrategista e Deus estava abençoando, ele ficou muito rico. Então, na última noite, antes de encontrar o irmão, porque o irmão estava perto, os batedores já tinham falado isso para ele, ele disse, eu preciso voltar para o Deus de meu pai. Eu preciso voltar à casa do meu pai, a casa espiritual. Ele pega os filhos, passa pelo ribeiro, passa tudo que ele tem e ele disse, eu vou ficar aqui e vou entrar na presença de Deus. E ele começa a buscar o Deus do pai dele, o Deus que ele ouviu as histórias, o Deus que ele conheceu anos lá atrás, o Deus que durante os dias que ele esteve fora daquela casa, o abençoou grandemente. E de repente desce um anjo e começa a lutar com ele, lutar com a natureza dele, dizendo, o que é que você quer? Você queria a primogenitura? Você queria ser o dono das riquezas do teu pai? Você queria gado? Você queria servos? Você queria riqueza? O que você queria? Começa a lutar com a velha natureza dele. E ele então vai lutando até que ele entende que aquilo tudo é bobagem. E ele disse, não, eu quero que tu me abençoe. Irmão, que mudança. Aquele que 20 anos antes queria riqueza, queria ser o chefe do clã, que instigado pela mãe, mas também a semente estava no coração dele, porque ele se achava, e era, mas ele se achava melhor do que o irmão dele. Ele que estava preparado para dar essa rasteira e deu no irmão, agora ele vira para o anjo e disse, não, tudo isso não tem valor, eu já passei os rebanhos que eu tenho na frente e mandei dizer para o meu irmão, quando ele encontrasse os rebanhos, que eram presentes para ele. Eu mandei todos os meus servos levar todas as minhas riquezas e dizer para o meu irmão que é presente para ele, que a única coisa que eu preciso é que ele me perdoe, a única coisa que eu preciso é poder voltar para casa, é poder olhar para ele aí na sepultura do papai, é visitar
quem eu deixei para trás? E aí o anjo disse: olha, que bom, você lutou com Deus ao teu lado, porque foi Deus que mudou o teu coração. Então me deixa aí, porque o meu serviço está feito. A alva está chegando, a estrela d'alva já está brilhando, e ela brilha quando está para amanhecer. Deixa eu subir que eu estou indo embora. E ele disse: não, você tem que me abençoar. Ele falou: você quer que eu te abençoe? Qual é o teu nome? Jacó. Jacó significa o enganador, mas eu não gosto dessa definição. Eu prefiro pensar que Jacó significa o enganado pela própria natureza, pela arrogância, pelo senso de valor errado da vida. E aí o anjo diz para ele: você vai ser chamado Israel, príncipe com Deus, porque você lutou com Deus e se tornou uma outra pessoa. E tocou na coxa dele. E a partir daquele momento, quando o anjo toca na coxa dele, ele cai, ele perde o equilíbrio. E quando ele levanta ao amanhecer, ele não tem mais força nessa perna, ele teve que arrumar um pedaço de pau e sair apoiado. E a partir dali ele andou sempre apoiado e mancando. O que nós temos para aprender com essas duas histórias, eu e você? A primeira coisa é como nós nos iludimos com as coisas da vida. O filho pródigo, aquele rapaz da história que Jesus contou, ele olhava o caminho que passava na fazenda, na porta da casa dele, e ele ficava pensando: puxa vida, deve ter lugar muito bonito aí para frente, devem ter lugares maravilhosos e eu preciso conhecer, deve ter comidas maravilhosas, mulheres maravilhosas, rapazes para serem meus amigos. Tem tanta coisa nesse mundo, tantos prazeres. E você já pensou que nós queremos 3 coisas, basicamente? Nós nos iludimos com 3 coisas. A primeira coisa que nós nos iludimos é com a riqueza, é com dinheiro, é com aquilo que o dinheiro pode comprar. Já pensou você, nesse calorão, morando numa casa com piscina, hein, Alexandra? Hein? Bota aquele maiozinho bacana, da Gucci, passa protetor solar, para não ficar queimada demais, vai para a beira da piscina e vai parar, vai ficar morena, entra na piscina, é bom demais, não é? No primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês você já não vai. Essa semana a gente foi visitar alguém que tem uma piscina maravilhosa, uma varanda linda, uma casa linda e merece. Trabalhador, homem de Deus, a família tem. E a gente estava ali comendo uma pizza na cozinha maravilhosa que dá assim para a piscina, aquela área linda. E a esposa dele disse assim: ninguém entra nessa piscina. Está aí, no começo até os meninos entravam. Agora eles cresceram um pouquinho, não entra. Quem vem aí mexer na piscina? O cara que vem limpar a piscina. Como que a gente se ilude com as coisas? Nossa, já pensou um carro zero, hein? Aquele cheirinho de novo. O cheirinho de carro novo é diferente, né? Já pensou? Irmão, você entra no carro, acha maravilhoso, dirige, mas quando você para no sinal, passa um outro e você diz: ó, engraçado, aquele modelo ali já é mais novo. A lanterna, em vez de ser vermelha, é laranjada. A casa grande, você constrói uma casa enorme, maravilhosa, e um dia você põe a mão e diz: meu Deus, isso dá trabalho demais para limpar. Não. Nós nos iludimos com a riqueza. Nós nos iludimos. Você, quando tem muito, não sabe se quem se aproximou de você ou do que você tem. Não tem jeito de saber. A segunda coisa que a gente quer é juventude. Ninguém gosta de ficar velho. Ninguém gosta. Porque a velhice por si só, ela traz algumas coisas. A primeira coisa que a velhice traz é tirar o verniz da beleza. A juventude tem um verniz. A pele jovem, ela tem um brilho que a pele esticada pela cirurgia plástica não tem. Não adianta. Tem uma firmeza na musculatura que não tem academia que faz uma pessoa mais velha ter. Você pode fazer o tanto que você quiser de flexão de braço. Depois de uma certa idade, quando você dá até logo assim, essa parte de baixo do braço faz assim, bom. Não dá para fazer nada. Não tem jeito. Certa ocasião,
Fui pedalei com os amigos durante o dia inteiro. No final do dia, ficamos sabendo de um evento que tinha num lugar e tinha uma comida legal. Falei, vamos lá, vamos para lá. A gente compra o ingresso e participa. E tinha uma dançarina que ia apresentar um grupo de meninas que ela treinava, linda, com as meninas lindas, estavam longe. E aí o rapaz que estava do meu lado, não era do meu grupo, a gente tinha feito amizade, falou assim, o que você acha daquela professora? Bonita? Eu falei, muito bonita, muito bonita. Ele falou, você vai ver a hora que ela terminar e que passar aqui. Eu falei, vou ver o quê? Você vai ver o tanto que ela é bonita. Eu falei, é mesmo? Uai, então tá bom, né? Vamos ver. Estou lá comendo, terminou a apresentação, as meninas saíram correndo, ela veio na frente. Irmão, de longe realmente ela era bonitinha, porque o corpo tem as formas certinhas de quem faz muita dança. Mas quando chegou mais perto, a gente percebe que a pele envelhecida, o cabelo envelhecido, a carne envelhecida, não é tão bonito como quando se tem a juventude. Então o que nós queremos é não envelhecer. E a velhice, quando você não tem a terceira coisa, que é a saúde, fica pior. Porque ser velho já dá trabalho com saúde. Você não pode comer de tudo, não pode comer a quantidade toda, não pode fazer tudo que você quer. Velho quebra osso andando, gente. Descalcifica. Não precisa cair para quebrar a cabeça de fêmur, não. Está andando, faz um movimento, pronto, quebrou. Mas quando você está doente, e quando você tem diabetes, e quando você tem pressão alta, e quando você tem o glaucoma, e quando você tem uma massa no intestino, e quando aparece um nódulo em algum lugar, e quando não dá mais para respirar, e tem asma que vira uma coisa terrível. Então nós queremos três coisas, nós queremos dinheiro, juventude e saúde. Nós nos iludimos com isso, sabe por quê? Porque o dinheiro não é fiel, não pode comprar tudo. Hoje eu conversava com a minha cunhada sobre um senhor que nós conhecemos, já mais velho, que juntou muito dinheiro, já deu patrimônio para os filhos, mas ainda tem muito dinheiro. E ele disse para essa senhora, como eu fui tolo, eu deixei de comer para juntar, eu deixei de viajar para juntar. Hoje eu estou aqui cego, velho, tenho dinheiro, mas não posso fazer nada, não posso comer o que eu quero, não posso ir para onde quiser. O dinheiro é enganoso, a juventude é enganosa. Quem diz que você é linda, que você é lindo, que você é gostoso, que você é gostosa, daqui um tempo vai olhar para você e falar assim, se já foi, foi, porque hoje não é. E se você confia na saúde, deixa eu te contar uma coisa, não há garantia. Uma dorzinha que você sente, como o Leandro da dupla, Leandro e Leonardo, está lá do lado do amigo pescando, fala, estou com a dor nas costas, o amigo é médico, diz, bobagem, passa segunda-feira lá no consultório, deve ser uma bobaginha, a gente olha só para tirar a dúvida, não era uma bobaginha, era um câncer super raro, 60 dias depois ele morreu. Saúde também não traz garantia, não adianta ter plano de saúde para você achar que o plano de saúde vai resolver todos os seus problemas de saúde, porque médico não é Deus. Não tem tratamento que tem garantia, tem expectativa. O filho pródigo se deixou iludir pelo dinheiro, pela juventude que ele tinha e pela saúde para poder gastar o dinheiro dentro da sua juventude. Mas a Bíblia diz, passou o tempo, acabou o dinheiro e ele caiu numa miséria, estava lá no fundo do poço cuidando de porco. Cuidando de porco. E aí, irmãos, olha aqui para mim em nome de Jesus. Ele disse assim, quantos empregados do meu pai têm pão? Ele não falou de bolo, ele não falou de torta, ele não falou de churrasco, ele não falou de coisa nenhuma. Ele não falou de cama, ele não falou de cavalo, ele não falou de nada, ele falou de pão. Tem um momento na sua vida que você descobre que o resto é ilusão. Que riqueza não é acúmulo de bens, riqueza é você se satisfazer com o que você precisa. Quantas camas você precisa? Quantos quartos você precisa? Quantos pratos de comida você precisa? Você já viu, e talvez você seja assim, talvez eu seja assim, como nós somos, e eu vou usar essa palavra feia de novo, como nós somos estúpidos na hora de comer? Você quer ver os estúpidos na hora de comer? Vá para um self-service. Irmão, me perdoe, mas a franqueza, mas é verdade.
No self-service tem lá bife de porco, bife de boi, frango assado, frango cozido, peixe, feijoada, que mais, Zé? Me fala aí, torresmo. O cara pega o prato, a menina pega o prato. Por que eu vou deixar para amanhã o que eu posso comer hoje? Aí põe o frango frito. Por que não um pedacinho dessa linguiça? Um bifinho, feijoada, um pedacinho de lasanha. E aí, de repente, você vê uma montanha sendo transportada. Você não vê a pessoa, porque ela fica assim meio de lado para poder ver a mesa. Aí quando ela senta, faz assim, blum. Aí come. Como se o mundo fosse acabar. Esse é o instinto humano. É a ilusão da vida. Por que você não diz, hoje eu vou comer feijoada? Na próxima vez que eu vier cá, eu como churrasco. Na outra vez que eu vier aqui, eu como torresmo. Tem que ser tudo de uma vez, a gente se ilude. Quantas pessoas estão devendo cartão de crédito, irmãos? Quantas pessoas estão devendo cartão de crédito porque se iludiram? Você já pensou uma televisão de 64 polegadas na sua casa? Aí você fala, eu só tenho uma de 32. Poxa, 32 vezes 2 dá quanto, Zé? É minha televisão, 64 polegadas, é o dobro, deve ser maravilhoso. Irmão, qual é a diferença de ver Juma Marruá numa televisão de 32 ou numa televisão de 64? Qual é a diferença de ver o velho do Rio, no Rio, numa televisão de 64 ou numa de 32? Não tem diferença, mas a gente se ilude. Tudo bem, você ganha 10 mil reais por mês, 50 reais por mês, 50 mil, você pode comprar de 64, de 100 polegadas, de 1000 polegadas. Mas o problema é quando você não dá conta e se ilude com o desejo, você ganha 1.200 reais por mês e compra uma televisão de 64 em trocentas, como diz o Orlando, prestações. Quando você se deixa levar pela ilusão dos olhos. Nós tínhamos um moço aqui que era vendedor de carro. Ele disse que uma das táticas de venda de carro é quando levava a pessoa para o carro novo e dizia, seu Beto, senta aqui nesse lugar, sente o perfume do carro novo, põe a mão no volante. Agora, seu Beto, imagina o senhor chegando lá na sua casa, imagina os vizinhos olhando para o senhor nesse carro novo, imagina a inveja que eles vão ter do senhor. O cara comprava o carro porque ele queria que os outros o invejassem. Uma tática de venda, ilusão da vida. Mas quando você ganha sabedoria, você descobre uma coisa: quem pode satisfazer as suas necessidades é teu pai. Quantos trabalhadores na casa do meu pai têm pão com fartura? O Deus que eu sirvo sabe o que eu preciso, e eu preciso saber vencer o meu querer. Eu preciso colocar o meu querer debaixo da direção do meu Pai. Eu preciso que a unção de Deus esteja dirigindo a minha vida. Senhor, o que é que eu preciso? O que é que o Senhor tem para mim? Onde o Senhor quer que eu chegue? Abençoe a minha entrada e a minha saída. Senhor, sustenta a minha casa. Sabe, irmãos, uma vez que eu era novo convertido, eu tinha semanas de convertido, conheci um moço muito bacana, e ele ia fazer uma viagem para a roça com a noiva dele, tinha uma amiga da igreja que ele convidou, eu também já era amigo do grupo, ele falou, vamos conosco. Fomos. Chegamos lá, final da tarde, tinha que pegar um caminhão de leite de madrugada para pegar carona até na fazenda. Fazer o que à noite? Tem uma igreja presbiteriana aqui na cidade, eu era da igreja do Nazareno, aqui na Avenida Amazonas. Pastor Luciano era meu pastor. E aí, fomos visitar o pastor presbiteriano, chegamos lá, batemos palma, né? Aquela cara de pau que jovem tem. Jovem às vezes é meio sem noção. Admito hoje que fomos 4 sem noção nenhuma. Aparecer à noite na casa dos outros para tomar café, me ajuda, né? Hoje a gente tem um certo juízo, mas naquela época não tinha. Fomos lá, batemos palma. O homem era homem de Deus, deve ter tido misericórdia de 4 com fome, sem dinheiro. Falou, entra, gente, toma um café comigo, e nós 4 aceitamos na primeira. Sabe aquela cara de pau? Dia desse eu falei com a Simone, né? Ela chegou do serviço, tinha que ir para outra escola, almoçamos, eu estava pondo o prato na pia, eu falei, Simone, pode deixar que eu lave vasilha? Ela falou, tá. Eu falei, mas você nem parou para pensar? Você nem falou, não, deixa que eu lavo ao menos o meu, não, ela já aceitou logo de cara. Sabe? Alguém falou, tá certo. Então quando aquele pastor disse, entra, né? Podem entrar, vamos tomar café, nós não vamos. E sentamos, sem saber qual era a condição dele, se era só educação. Gente, porque tem convites que são só por educação, você tem que saber.
Você encontra com a pessoa que você não vê há algum tempo, né, Natália? Aí a pessoa dá um sorriso, te abraça, e na hora de ir embora fala assim, passa lá em casa mais tarde, 2 horas depois você vai na casa dela. Gente, era só uma forma de colocar, era só uma forma educada, né? É como uma pessoa que olha para você depois de 20 anos e fala, você não muda nada. E você acredita? Você não mudou nada. Há 20 anos atrás você vestia 38, hoje é 55. Como que não mudou nada? Você tinha um cabelo que o vento batia, voava tudo, hoje você é careca. Não, é sério, você lembra? Tinha aquele cabelão bacana, hoje você senta na cadeira do barbeiro, o barbeiro está lá assim, puxando o cabelo da carteira do lado, a cadeira do lado está aqui, ele está pegando o cabelo dos outros, pondo debaixo da sua cadeira para poder justificar o preço que ele vai te cobrar. Não tem jeito, irmão. Muda, aí a pessoa fala, você não mudou, você fala, que bom. Irmão, fala para a pessoa, você é muito educado. Não é verdade. Entramos, e ele colocou uma mesa farta, tinha biscoito de polvilho, tinha biscoito de farinha de trigo, tinha bolo, tinha... E aí ele contou para nós e disse, olha, tem pouco tempo que eu estou nesse campo, não tinha nada para comer aqui em casa, eu saí para visitar as minhas ovelhas aqui e falei, Deus, eu trabalho para o Senhor e o Senhor é quem me sustenta. Visitou a primeira pessoa lá, fez a visita, o irmão lá falou, pastor, fiz uns biscoitos aqui, leva para o senhor. Foi na outra casa, visitou outra ovelha, não que ele quisesse essas coisas, mas cada casa que ele foi, as pessoas tinham prazer de fazer alguma coisa e abençoar aquele homem. E ele chegou em casa com muita coisa, ele falou assim, o meu pão vem de cima. Irmão, não se iluda com dinheiro, não se iluda com casa, com carro, não gaste a sua vida correndo atrás dessas coisas. O filho pródigo foi atrás dessas coisas, porque essas coisas acabam. Não se iluda com a beleza que você tem hoje, com a força que você tem hoje, isso passa. Ver irmão Antônio no final, ver meu pai no final, ver tantas pessoas que eu já acompanhei nesses meus anos de ministério, me preparam para uma única coisa, para o meu próprio fim. Eu sei que a força vai me deixar, eu sei que a beleza estética e plástica são coisas que mudam com a vida, e a gente tem que aceitar o cabelo branco, a calvície, sabe, você tem que aceitar as perdas com a mesma gratidão que você aceitou as outras coisas, não se iluda. E Jacó foi iludido com a possibilidade de ficar rico de repente. Recebo a bênção da primogenitura e vou herdar tudo. De repente, Deus teve que mostrar para ele que a verdadeira riqueza é a bênção de Deus. Ele disse ao anjo, me abençoa, me abençoa. Ele não disse, garanta o meu patrimônio, garanta que o Esaú não vai receber as minhas vacas, as minhas ovelhas, os meus servos, as minhas riquezas. Repreende o Esaú, tira do coração dele. Ele disse, não, eu preciso mudar, eu não aguento mais ser eu mesmo. Deixa eu te perguntar uma coisa em nome de Jesus. Você não acha que está na hora de voltar para a casa do pai como filho pródigo? Tá. Parece muito pesado para você ser fiel a Deus? O Senhor Deus te dá 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 por mês, 365 dias e algumas horas por ano. É Ele que te dá o tempo, e Ele requer de você tão pouco, que você tenha tempo para estudar na igreja a palavra, que você tenha tempo para visitar os enfermos, os encarcerados, que você tenha tempo para ouvir os que estão precisando desabafar, que você tenha tempo para orar, que você tenha tempo para estar na igreja, para fazer a obra do Senhor. Eu tenho encontrado tudo na vida debaixo do envelhecimento, mas eu nunca encontrei alguém com o amor de Deus envelhecido. O Jacó disse, apenas muda o meu nome, muda a minha essência, muda a minha natureza. O que você vai fazer no dia que a sua juventude passar? No dia que a sua beleza passar? No dia que a sua saúde passar? No dia que o dinheiro não tiver mais serventia para você? A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Buscai o reino em primeiro lugar e Ele vai satisfazer cada uma das suas necessidades. Não precisa ficar correndo atrás de homem ou de mulher. Deus tem a pessoa certa para a sua vida. Não precisa ficar pensando de onde virá o seu pão, não. Deus tem o pão para hoje e para amanhã.
não precisa ficar pensando de onde você vai tirar recurso para fazer a faculdade, para montar seu negócio, para construir sua casa. Se você for fiel a Deus, Deus suprirá cada uma das suas necessidades. Aprenda com o filho pródigo, ele disse: eu vou voltar para a casa do meu pai porque lá tem pão. Venha para a casa de Deus. Você quer fazer um investimento melhor do que letras de câmbio, do que notas do tesouro, do que dinheiro, do que joias, do que tudo? Invista na sua fé, conheça a palavra de Deus, conheça as promessas de Deus para a sua vida. Cita a palavra de Deus, decora as promessas de Deus. Quando você for numa terra, hoje eu conversava com o irmão Orlando, ele está com um projeto novo, e eu lembrei de um projeto que ele teve que foi novo. E ele veio falar comigo e disse: Orlando, lembra disso, Orlando? Ele queria comprar uma terra longe, estava um negócio meio embaraçado. Falei: vou lá com você, vamos sair daqui 5 horas da manhã. Foi a única parte que ele não gostou. E quando foi 5 para 5, eu liguei para ele e falei: estou na porta da igreja. Estava um breu do cão. Falei: estou na porta da igreja, cadê você? Estou aqui na pracinha, pastor. Falei: amém, porque 5 e 5 eu estou indo para casa de novo dormir. 5 horas ele parou aí, nós fizemos a viagem, fomos lá só para ajoelhar na terra e abençoar e pedir do Senhor. O que aconteceu a partir daquele momento? Aquilo que ele queria naquele momento, que era comprar a terra, foi desembaraçado, ele comprou. Depois ele descobriu que uma coisa é desejar, outra coisa é ter. Você pede, Deus te dá. Você está preparado para o que vem? Desejar é uma coisa, possuir é outra. Por isso é importante você primeiro desejar o Senhor. Tiago, não aquele ali, Tiago da Bíblia, ele disse assim: eia, vocês que estão dizendo aí, eu vou para a cidade tal, vou ficar lá 1 ano e vou negociar, depois eu vou voltar rico. Não, diz isso não. Diga no seu coração: se Deus permitir, não somente estarei vivo, como farei isso ou aquilo. Coloca o Senhor em primeiro lugar. Você quer marido? Não busca homem, busca um marido do Senhor. Diga: Deus, me dá um homem segundo o teu coração. Você quer um casamento que dure? Coloca o Senhor em primeiro lugar e diga: Deus, eu coloco a minha vida, meu casamento na tua mão, porque eu não quero ter um casamento e outro casamento e outro casamento. Coloca diante de Deus aquilo que você quer. Qual é o teu desejo? Mas coloca o Senhor em primeiro lugar. Deus, antes de tudo isso, antes da minha juventude, antes da minha saúde, antes dos bens, antes da riqueza, eu quero o Senhor. O Senhor é o meu sol, o Senhor é a minha água, o Senhor é o meu pão, o Senhor é a minha cura, o Senhor é a minha luz, o Senhor é o meu caminho. Sem o Senhor eu não sou nada. Eu quero Deus na minha vida. Diga isso para Deus. Você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Você vai envelhecer. Vai ter dias que você vai estar doente. Vai ter dias que você vai passar por tribulação financeira. Mas sabe por quê? Porque Deus vai querer fazer milagre na sua vida. Ele vai resolver problema, Ele vai ser cura na sua vida, Ele vai ser milagre atrás de milagre, e as pessoas vão olhar e vão dizer assim: nós sabemos que Deus está na sua vida pelo que Ele faz na sua vida, mas Ele não faz isso na vida de quem é crente, Ele não faz isso na vida de quem é religioso, Ele faz isso na vida de quem é crente, religioso e é fiel. Se nós permanecermos fiéis, Deus vai ser fiel na nossa vida. Nenhuma das promessas dele vai faltar. Em algum momento, Felipe, como seu avô, você viu seu avô muito forte, não viu? Como é que foi o final? Fraco, velho e doente. Mas guardando a fé, homem de Deus. Ontem eu visitei aqui a casa que era do Ronaldo. Subindo as escadas, cheguei lá em cima já bem choroso, saudade dele. Mas aí eu me lembrei de como ele andou com o Senhor. E aí eu pude dizer para os filhos dele: nós vamos encontrar com ele em breve, porque Deus é fiel. Ele é a nossa riqueza. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus?